Muito bem, boa noite. Não vou me apresentar muito aqui, que aqui eu já vim, né, na paróquia aqui, né, não aqui na São Benedito, mas já estive na paróquia aqui outras vezes, né? Mas em resumo, eu sou Rafael, sou leigo consagrado da comunidade Pantocrator. Venho hoje aqui ao grupo de oração, né, com alegria, porque eu sou também filho da renovação, né, desde criança. Peguei na renovação, a comunidade também, a comunidade nasceu de dentro da renovação. Então, temos essa ligação. E hoje não era esse o tema de hoje, né, mas o Padre Fernando ele trocou hoje de manhã, né? Ele inverteu. Hoje nós falaríamos sobre Nossa Senhora das Lágrimas e semana que vem sobre Nossa Senhora de Guadalupe, né? Mas aí o padre ele resolveu inverter a lógica para dar mais tempo, né, de que o pessoal venha para ouvir sobre Nossa Senhora das Lágrimas. Então, Nossa Senhora das Lágrimas foi semana que vem e Nossa Senhora de Guadalupe hoje, né? A proposta são 4 títulos, né, de Nossa Senhora, falando 4 títulos marianos. E eu começo hoje, então, antes de falar de Nossa Senhora de Guadalupe, antes de falar do título, eu começo olhando lá na Palavra de Deus. No capítulo 19, no versículo 26, nós temos um dos textos evangélicos, tem vários, mas nós temos um que resume bem o sentido da devoção a Nossa Senhora. João 19, 26. Nesse versículo está lá a narrativa, né, de Jesus na cruz, no alto da cruz, dialogando com 2 pessoas que estavam ali. Na cruz de Jesus, junto com ele, estavam 4 pessoas que o Evangelho nos falam, né? 3 mulheres e 1 homem. As 3 mulheres eram Maria, sua mãe, Nossa Senhora, a outra era a Maria de Cleofas e a outra era a Maria Madalena. E o único homem era o João, né, o discípulo amado, né? Estas eram as pessoas que sobraram. De todos os seguidores de Jesus, restaram esses 4. Mas Jesus, no alto da cruz, ele não dialoga nem com Maria Madalena, nem com João, o evangelista. João, evangelista, Maria Madalena, acompanham como testemunhas. Mas Jesus fala, aliás, a Maria de Cleofas e a Maria Madalena. E 2 são os personagens com quem Jesus dialoga: Maria, sua mãe, e João. Maria e João. Por isso que geralmente quando a gente vê nas igrejas, né, a representação do Calvário, a gente em geral não vê os outros personagens. Geralmente, Nossa Senhora está do lado direito da cruz, está aqui, e do lado esquerdo, João. E a cena é essa que está no capítulo 19, 26. É onde Jesus olha primeiro para Maria e vai dizer, olha primeiro para João, aliás, e vai dizer: filho, eis aí a tua mãe. E depois ele diz a Maria, mulher. Ele não diz Maria, ele não diz mãe, ele diz mulher. Eis aí o teu filho. É muito curioso isso, né? Porque muita gente, inclusive quem não é católico, às vezes olha para essa passagem bíblica e usa isso como uma justificativa, dizendo: olha, Jesus, ele não tratou a mãe dele com tanta reverência, ele chamava de mulher. Nós temos que pensar uma coisa: a Bíblia foi escrita há 2000 anos atrás. As palavras que a gente usa hoje, as palavras que a gente usa há 2000 anos atrás, elas têm um sentido próprio dentro daquela cultura e dentro daquele contexto. E qual é o contexto? Bom, para a gente entender por que Jesus chama Maria de mulher, nós temos que entender e olhar como que Jesus se chamava. Jesus, em algum momento no Evangelho, vocês lembram aí, vocês que leem Bíblia todo dia, né? Jesus, em algum momento, ele se chama de o Filho de Deus, o Senhor, o Messias, o Santo, o Glorioso, o Todo-Poderoso. Jesus, ele se chama assim? Não. Como que Jesus se identifica? Ele fala dele
parecendo que ele está falando de outra pessoa. Jesus, quando ele vai falar dele, ele diz o quê? O Filho do Homem. O Filho do Homem. Se ele é o Filho do Homem, o que isso significa? Que Jesus é Deus, Jesus existe desde sempre. A Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, existe desde antes de todas as coisas e vão continuar existindo depois de todas as coisas. Sempre existiram, sempre existirão. Jesus é a segunda pessoa da Trindade, ele é Deus, mas ele se chama de Filho do Homem. O que Jesus quer dizer com isso? Que ele quis nascer como homem, como um filho de homem e de mulher. Quando ele fala homem aqui, não é no sentido de homem masculino, homem humanidade. Ele é o filho da humanidade. Ele é gente. Então Jesus, ele é verdadeiramente Deus, mas ele é verdadeiramente uma pessoa. É verdadeiramente homem. Certo? E é isso que a Igreja Católica sempre acreditou. Jesus é Deus, ele não deixa de ser Deus em momento algum, mas ele também não deixa de ser homem, porque ele quis nascer como homem. Vocês lembram daquela música velha, né, do Padre Zezinho, que falava de Nossa Senhora, né, Maria de Nazaré, que diz: Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, né? Olha o abaixamento, o esvaziamento. Deus, ele quis se fazer homem em tudo. Santo Afonso, né, um santo lá do século XVIII, ele dizia que se Jesus quisesse salvar a humanidade, ele poderia já aparecer adulto, ele não precisaria ter nascido, ele poderia ter aparecido adulto, ele é Deus, ele pode fazer o que ele quiser, ele simplesmente poderia ter aparecido sem pai e sem mãe, e humano, mas ele quis fazer o caminho que todo homem faz. E qual é o caminho que todo homem faz? É ser gerado por uma mãe, é ser carregado na barriga por 9 meses, é nascer, é ter de chorar, é ter de aprender a falar, é ter de aprender a andar. Ou seja, Jesus, ele quis passar por tudo o que é próprio da vida do homem, do ser humano. Então Jesus, ele não deixou de beber nenhum gole do cálice que o Pai deu para ele. Quando Jesus se fez homem, ele se fez homem em tudo. Jesus tinha um trabalho, ele aprendeu carpintaria, trabalhava com São José. Jesus tinha mãe, Jesus tinha um pai adotivo, Jesus tinha família, Jesus tinha que obedecer o pai e a mãe. Em Lucas capítulo 2 vai dizer, né, que depois do pito que ele levou no templo, quando Nossa Senhora falou, né, por que fizeste assim conosco, né? O Evangelho vai dizer, e ele desceu com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Vocês já pensaram na loucura que é isso, né? É uma loucura isso. Porque Deus, que é criador de tudo, que pode tudo, que sabe tudo, ele obedeceu 2 pessoas, José e Maria. Ele que é Deus, se Jesus parasse de pensar em Maria 1 minuto, se ele parasse de pensar em José 1 minuto, o pai e a mãe dele deixariam de existir. Ou seja, ele que mantinha a existência do próprio pai adotivo e da própria mãe, obedecia a esse pai e a essa mãe. Jesus quis ser verdadeiramente gente. Ele teve amigos, ele chora quando Lázaro morreu, ele vai à festa, como nas bodas de Caná. Jesus, ele passou por tudo que todo mundo passa. Agora, por que Jesus passou por tudo que todo mundo passa? Por que Maria, que é a mais santa de todas as criaturas, passou por tudo que todo mundo passa? Você quer uma vida mais comum que a de Nossa Senhora? Quem foi Nossa Senhora? Nossa Senhora foi uma pessoa estudada, foi uma doutora, foi uma pessoa com cargos e títulos? Não, Nossa Senhora foi uma dona de casa, uma mãe de família, que cuidou do marido, que cuidou dos filhos. Nossa Senhora não fazia grandes discursos no Evangelho, ela fala muito pouco, mas ela foi preservada do pecado original, e abaixo de Deus a maior de todas as criaturas é ela. E o que Nossa Senhora foi do ponto de vista humano? Uma dona de casa, uma mãe de família. Do ponto de vista humano, ninguém desconfiaria que ela era mãe de Deus, porque a vida dela era muito comum. Tanto é que quando Jesus começa a sua vida pública, os milagres, as curas, o próprio pessoal de Nazaré começa a estranhar.
Mas esse aí não é o Jesus, não é o filho da Maria, não é o filho do José? Os parentes dele não estão aqui junto com a gente, ele mesmo não estava aqui junto. As pessoas não conseguiam acreditar. Por quê? Porque o que todo mundo esperava? Um Messias glorioso, um Messias político que viria para dominar os romanos, expulsar todo mundo. Mas de repente o Messias, ele mora aqui. Ele tem uma mãe, ele tem um pai, ele tem uma casa. E aliás, o Messias tem um nome que na época dele era um dos nomes mais comuns que existiam. Nós aqui no Brasil é que não temos o costume de botar nome de Jesus em ninguém por respeito, né? A gente quase não vê ninguém com o nome de Jesus. Mas no tempo de Jesus, o nome mais comum para menino era Jesus. E o nome mais comum para menina era Maria. Olha o que Deus escolhe. Deus escolhe aquilo que é mais comum. Por isso que muitos judeus não conseguiam acreditar. Como que pode? O Messias é um sujeito chamado Jesus. Quanta gente que chama Jesus. A mãe dele chama Maria. Quanta gente que chama Maria. Ele é carpinteiro, ele trabalha aqui. Aí muita gente se recusava a acreditar, porque era muito comum. Olha o caminho que Deus faz para as coisas. Deus fala através daquilo que é comum, daquilo que é simples. Deus, ele pode agir a partir do extraordinário, mas Deus fala muito mais no ordinário. No ordinário. Uma vez uma freira falou para Santa Teresa: Madre, a senhora é a superiora, não é conveniente que a senhora fique entrando na escala de serviço do convento. Santa Teresa era superiora e ela montava as escalas de serviço. E ela mesma se colocava para trabalhar na cozinha uma vez por semana. Todas trabalhavam na cozinha. Ela também. Aí veio uma religiosa e falou: olha, mas não é conveniente, a senhora é superiora. A senhora pode ficar cuidando das outras coisas, a gente não vai achar ruim. Aí Santa Teresa, ela achou graça. Ela riu, ela nem respondeu. Ela achou graça e foi descendo a escada para a cozinha. Nem deu bola. E aí a irmã insistiu, falou: a senhora não entendeu o que eu falei. Ela falou: eu entendi sim. E eu não vou aceitar a sua sugestão, porque eu estou descendo para encontrar o Rei dos Céus no meio das panelas. Onde que ela ia encontrar o Rei dos Céus? Fazendo almoço para as outras. É dentro de casa, é num trabalho comum. Santa Teresa, né? Santa Teresa é a grande mestra da oração. E ela falava que encontrava o Rei dos Céus no meio das panelas. Esse é o segredo do cristianismo. O cristianismo, ele é uma fé simples, direta, para ser vivida no dia a dia. E aí, quando nós olhamos para esta cena da cruz, Jesus nos dá uma mãe, que é a sua mãe, e que ele chama de mulher, porque ele é o filho do homem, ele é aquele que se encarnou como homem. Só que para que ele se encarnasse como modelo de homem, Jesus não é qualquer homem, ele é um homem que deu certo. O primeiro homem que Deus criou deu certo? Não, né? Porque ele usou mal aquilo que Deus mesmo deu para ele. O que Deus deu para Adão? Que é um dom divino, mas foi dado a Adão: a liberdade. Deus deu a liberdade. Então, a partir do momento que você tem liberdade, o que é liberdade? É você ter opção de fazer qualquer coisa, inclusive o mal. Isso é liberdade. Mas a verdadeira liberdade é quando você tem opção de fazer tudo, inclusive o mal, mas racionalmente você busca o maior bem para você e para os outros. Essa é a verdadeira liberdade. Eu posso beber o quanto eu quiser, mas eu posso me viciar. Então eu tenho que controlar, para que eu não seja escravo disso aí. Entendeu? Então eu tenho liberdade. Mas se eu usar bem, as ações da minha vida não me escravizam. Se eu usar mal, eu viro escravo daquilo. Uma pessoa que tem um problema com álcool, com droga, com qualquer coisa, qualquer tipo de vício, né? Da onde que vem o vício? Do mau uso da liberdade. Eu posso não fazer, mas eu quero fazer. E se eu faço aquilo que não é bom 1, 2, 3, 10 vezes, eu me acostumo. Quando eu me acostumo com o mal, eu adquiro um vício.
Mas do mesmo jeito, quando eu me acostumo com o que é bom, eu adquiro uma virtude. O que é a virtude? É quando a prática do bem, ela se torna um hábito. Um hábito. Começa a rezar o terço todo dia para você ver, né? Se é que já não rezam. Mas quando a gente pega firme aí e reza todo dia, se você não rezar, você sente falta, né? Você sente falta. Alguma coisa faltou, o dia não está completo, né? Porque você adquiriu um hábito. Um hábito. E o que é a virtude? A virtude é isso, é o hábito bom que você adquire. Só que esse hábito bom, né, é interessante como que isso, né, quanto mais velho a gente fica, mais difícil é aprender os hábitos bons. Quanto mais novo a gente é, mais fácil, né, é mais fácil. Eu lembro o trabalho que eu tive para rezar terço. Eu tinha uma preguiça, era um negócio assim absurdo, né? Mas eu rezava pela consciência de saber da importância, o significado do terço, mas eu tinha uma preguiça assim mortal. Mas eu rezava assim, sem querer mesmo. Depois eu acostumei, mas eu demorei muito. Aí o que eu pensava? Falei, quando eu tiver meus filhos, para que eles não passem pela mesma coisa, eu vou ensinar de pequeno, para que eles aprendam, e aí eles não vão passar pelo mesmo sofrimento. Muito bem. E eu comecei a rezar terço com as minhas crianças. Aí tem gente que fala, reza só uma dezeninha, reza. Eu rezava o terço logo, né? Os 5 mistérios eu já tinha que rezar mesmo, botava eles para rezar comigo, né? E eles às vezes reclamavam, que fica repetindo. Eu falei, é repetindo mesmo, é assim mesmo, né? E vamos lá que vocês vão acostumar. Muito bem. Aí um dia eu fui num casamento, a gente foi num casamento, outra cidade, voltamos tarde pra caramba, eu morrendo de sono, eu estava vindo assim no volante, mas segurando assim, para me manter acordado. Cheguei em Campinas, eu falei, graças a Deus, vou botar essas crianças do jeito que estão na cama, e eu também vou cair na cama. Aí coloquei, deitei, a hora que eu fecho o olho, eu escuto lá do quarto, né, minha filha, ô pai, eu falei, oh meu Deus do céu, eu falei, o que foi, Olívia? Levanta aí, você quer beber água, você quer ir no banheiro, vai sozinha aí, que eu já estou deitado, e ela chamando, ô pai, eu falei, meu Deus, deixa eu ir lá ver o que é. Ela, a gente não rezou terço hoje. Eu falei, não, mas pode dormir, amanhã a gente reza. E voltei para o meu quarto. Deu uns 10 minutos, eu já estava dormindo. Eu escutando, ô pai. Eu falei, não é possível. Eu voltei lá, ela, eu não consigo dormir, porque eu não rezei o terço. Eu falei, não, você está de brincadeira, mas fui eu que ensinei. E eu também não tinha rezado o terço aquele dia. Olha que exemplo, né? Que beleza. Eu não tinha rezado, eu estava morrendo de preguiça e ela não conseguia dormir porque ela não tinha rezado. Por quê? Ela acostumou. Aí de tanto ela berrar, ela acordou o menino. Eles dormem no mesmo quarto, aí ela acordou meu filho. Aí começaram os dois. A gente não rezou o terço. Não, nós não rezamos. Eu falei, pronto, né? Aí eu rezei o terço daquele jeito, né? Arrastando assim. E às vezes eu dava uma trocada, ela falou, tá dormindo, pai? Né? Ela ainda cobrava que eu estava dormindo, dando uma embaralhada ali, aí eu tinha que voltar a rezar de novo. E eles falam como se fosse uma brincadeira, né? Meu filho, às vezes eu dava uma embananada ali, ele falava, não valeu, tem que voltar, parece que é um jogo, né? Não valeu, aí tinha que voltar a rezar a Ave Maria de novo. Nós rezamos o terço, né? Por quê? Para eles, virou uma virtude, virou um hábito. Eles acostumaram, porque eles são pequenos, eles já acostumaram. Eu, como aprendi depois, olha como que o negócio estava arraigado. Eu mesmo já estava liberando do terço. Falei, não, pode dormir, né? Eles não conseguiram. Por quê? É um hábito, é um bom hábito, né? Onde que eu estou querendo chegar nisso? Para dizer que Adão usou mal a liberdade. Adão não é modelo de homem. Mas Jesus é o novo Adão. E Maria é a nova Eva. Jesus e Maria são o homem e a mulher que deram certo. A primeira mulher foi seduzida por um anjo. Ela comeu do fruto proibido, estendeu a mão, colheu o fruto, comeu do fruto e o deu ao homem, que também caiu, que também pecou. Só que quando a gente lê o texto bíblico, sempre dá a impressão que Eva é mais culpada que Adão, né? Na verdade não, né? Se a gente lê bem o texto, a gente vai ver que a culpa maior, aliás, ela está em Adão. Porque quando Deus colocou, quem Deus criou primeiro? Adão. E Deus deu as instruções de uso do paraíso. Falou, você pode comer de tudo que tem aqui, você pode usar tudo que tem aqui, mas desta árvore você não vai comer nada. Você não vai botar a mão nela.
E Deus criou a mulher depois. Então quem é que deveria ter instruído a mulher a não se aproximar da árvore? O homem. Quem é que reclamou para Deus que não tinha companheira? Foi Adão. Ele que reclamou. Deus colocou todos os animais, Adão viu que todo mundo tinha par, ele não tinha, ele reclamou. Ele falou que ele não estava satisfeito. E aí Deus fez a mulher e deu a mulher a ele. Então a obrigação de cuidar da mulher, de zelar pela mulher, era de quem? Era de Adão. E onde que Adão estava no momento em que a serpente falou com Eva? Do lado dela. Se você pegar o texto bíblico, o Adão está junto. Porque dá a impressão que a Eva, nossa, como que a Eva caiu nisso? Ele estava junto. Ele sabia, e ele falou o quê para defender a mulher dele? Nada. Nada. Ele escutou todo o diálogo da serpente com a mulher e ele não falou nada. Então a primeira mulher, ela foi seduzida por um anjo, ela comeu do fruto proibido e ela levou o homem à perdição. Nós podemos dizer que Eva gerou a perdição em Adão. Mas aí Santo Irineu de Lyon, ele diz que Deus vence sempre. Do mesmo jeito que o pecado entra no mundo, ele sai do mundo. O pecado entrou no mundo por uma árvore, um fruto, uma mulher, um anjo e uma proposta. Como que o pecado sai do mundo? Por um anjo, uma mulher, um homem, uma árvore e uma proposta. Do mesmo jeito que o pecado entra, ele sai. É o que Santo Irineu vai dizer. E como que no Novo Testamento o pecado sai do mundo? O pecado começa a ser vencido no mundo quando vem um anjo, que é enviado a uma virgem. Eva era virgem. Ela ainda não tinha coabitado com Adão, ela era virgem. Eva era imaculada. Eva não tinha pecado. E no entanto vem um anjo e seduz. Por que você não come desse fruto? Deus não quer que você coma, porque Ele sabe que se você comer, você será igual a Ele. Sereis iguais a Deus. E aí o que ela faz? Eva estende a mão, come o fruto e joga para dentro do seu ventre o fruto da perdição. E assim o pecado entra no mundo. E Adão, o homem, é seduzido junto. No Novo Testamento, vem de novo um anjo, enviado a uma virgem imaculada. Vem o arcanjo Gabriel, que é enviado à Virgem Maria, que também era imaculada. E o anjo diz que ela foi escolhida para ser a mãe do Messias. A primeira mulher, Eva, disse não a Deus. A segunda mulher, Maria, diz sim. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Um anjo, uma proposta, um sim. E naquele momento, assim como Eva, pelo seu não a Deus, jogou para dentro de seu ventre o fruto da perdição, Maria, pelo seu sim, concebe em seu ventre o fruto da salvação. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. E Santo Irineu ainda vai dizer: Eva estendeu a mão para pegar o fruto da perdição. Maria estende os braços diante da árvore da cruz. Não é à toa que Jesus foi morto em 2 estacas de pau fincadas no chão. Uma árvore. Mas toda árvore, para dar fruto, ela precisa ser regada. E a árvore da cruz foi regada pelo sangue de Cristo. E Maria estende as mãos para receber, para colher da árvore da cruz o fruto da salvação, a Pietá. É a Virgem Maria que segura o filho morto no colo. Nossa Senhora que tantas vezes segurou o menino Jesus para cuidar dele, para amamentá-lo, agora segura o filho morto no colo. É o fruto colhido da árvore da cruz. E Santo Irineu ainda vai dizer: Deus deixa a sua marca de perfeição em tudo o que faz. E não é à toa
que o anjo ao saudar Maria, não a saúda com a saudação judaica. Qual que é a saudação do judeu? Shalom. Shalom é uma palavra que a gente traduz como paz, mas não significa paz. Shalom, se a gente fosse traduzir em português mesmo direitinho, seria o equivalente a tudo que há de bom, tudo que há de melhor é Shalom. É isso que um judeu deseja para o outro quando ele diz Shalom. Tudo que há de melhor. E o que há de melhor no mundo? Deus mesmo. Shalom. É isso que é Shalom. Então seria comum que o anjo dissesse para Maria Shalom. Mas o anjo não saúda Maria dizendo Shalom. Ele usa a saudação romana, que era a saudação que só se fazia ao imperador de Roma. O anjo diz Ave Maria. Se um anjo que vive no céu, na presença de Deus, saúda uma criatura humana dizendo Ave, este anjo está reconhecendo que diante dele está aquela que é a rainha dos anjos. Você, minha imperatriz, Ave Maria. O anjo a saúda assim. Imagine, o anjo é quem está na presença de Deus. O anjo vê Deus face a face. Um anjo não pode se enganar. E o anjo diz, Ave Maria, salve imperatriz. E Santo Irineu vai dizer algo muito bonito, que eu nunca tinha percebido, né? Fui descobrir lendo Santo Irineu. Ele diz, ao dizer ave, ele usa uma palavra que é a mesma palavra, só que escrita ao contrário, é a palavra Eva ao contrário. Ave, Eva. Maria é a Eva ao contrário. Maria é a nova Eva. A primeira mulher disse não, a segunda disse sim. O primeiro homem fraquejou, o segundo homem bebeu o cálice até a última gota. Jesus é o novo Adão, Maria é a nova Eva. Por isso que Jesus é o filho do homem. Ele é o homem de verdade. Ele é o modelo que deve ser imitado. Se nós quisermos ser santos, qual é o trajeto? Qual é o programa de vida? A vida de Cristo. Por isso que existe aquele livrinho antigo, né, que vários santos usaram, chamado A Imitação de Cristo. O que é a imitação de Cristo? O Verbo se fez homem para nos ensinar a ser homem. Se eu quero aprender como é ser homem, como é ser gente, eu tenho que olhar para Jesus. Jesus é gente de verdade. É como deve ser. É como Deus quer que seja. E Maria é o modelo de mulher, como Deus quer que as mulheres sejam. Então Deus nos deu dois modelos. Em Jesus e em Maria, o plano de Deus que foi frustrado por Adão e Eva, se concretizam em Jesus e Maria. Por isso que Jesus e Maria são os dois únicos que já estão vivos e ressuscitados corporalmente. Nossa Senhora tem corpo. Ela está viva e ressuscitada fisicamente. Nas aparições marianas, é muito raro que os videntes consigam chegar muito perto de Nossa Senhora ou pôr a mão. Mas em uma aparição, pelo menos, Nossa Senhora permitiu isso, que é a aparição de Rui do Bac, em Paris, quando ela apareceu para Santa Catarina Labouré, que era uma noviça. Nossa Senhora apareceu na ponta do altar. E ela colocou as mãos de Catarina Labouré, ela segurou nas mãos de Santa Catarina Labouré e colocou as mãos de Santa Catarina Labouré sobre os joelhos dela. Então Santa Catarina Labouré, ela tocou Nossa Senhora. Tanto é que as mãos de Santa Catarina Labouré não envelheceram. Quando a gente começa a ficar velho, o que começa a acontecer com a gente? Primeiro que enruga, depois pinta, né? Essas manchas de sol, né? A gente começa, quanto mais branco, mais pintado fica, né? A Catarina Labouré é interessante, que ela é toda pintada, o rosto dela é todo pintado. A mão dela não tem uma ruga, não tem uma mancha. Ela está incorrupta, ela está inteira, até hoje. Né? Tem mais de 150 anos que ela morreu, e ela está inteira. E a mão dela não envelheceu. Isso é interessante. As mãos que tocaram a Imaculada não envelheceram.
O resto do corpo envelheceu, mas a mão não. Olha que interessante isso. Então, Nossa Senhora está viva, ressuscitada, corporalmente. Os pastorinhos de Fátima, eles contam que numa das últimas aparições, Nossa Senhora aparecia em cima da zinheira, mais alto. As crianças olhavam Nossa Senhora de baixo para cima. Numa das últimas aparições, Nossa Senhora se abaixou para falar com eles. E a Lúcia diz que o calor do rosto de Nossa Senhora chegou a quase queimar o rosto deles pela proximidade com Nossa Senhora. E aí a Lúcia ela vai relatar, né, que é um corpo humano, glorioso, vivo. Em Jesus e em Maria já se realizou a ressurreição da carne, que um dia se realizará com todos nós, né? Com todos nós todos ressuscitaremos corporalmente. Por quê? Porque Deus está no plano de Deus que nós, seres humanos, vivamos assim, a alma unida a um corpo. Aí você pode perguntar, nossa, mas nesse mundo, quando ressuscitar todo mundo, vai caber todo mundo? Bom, primeiro que a Bíblia diz que virá um novo céu e uma nova terra. Então a gente não sabe se é essa terra mesmo ou se é outra. Aí muita gente fala, mas com o tanto de gente que já teve no mundo, que tem e que ainda vai ter, não vai caber. Olha, pode ser que caiba descontando quem vai para o inferno, que não vai estar aqui, então, né, vai ter bem menos gente, né? Só que quem for para o inferno também será ressuscitado corporalmente, fisicamente. Todo mundo vai ser ressuscitado fisicamente. Quem está no purgatório está salvo. O purgatório não dura eternamente. No juízo final, o purgatório fecha. Quem está no purgatório vai todo mundo para o céu. A partir do momento do juízo final, já não nasce mais ninguém. Então o número de pessoas se completou. Quem for para o inferno vai sofrer eternamente, fisicamente, as penas do inferno. E quem for para o céu vai viver a alegria do céu eternamente, corporalmente, de forma imortal diante de Deus. E quem morrer agora? Quem morrer agora, o corpo vai para a sepultura, a alma vai para Deus. A gente não morre mais. A partir do momento que a gente existe, a gente não morre mais. Você fecha o olho aqui, você abre do lado de lá. Então a nossa alma continua viva, né? Se você for para uma cirurgia, pode ser que você abra o olho achando que é o médico, e não é, né? Você já está do lado de lá, né? E aí começa o seu juízo particular. É assim que funciona, né? Você fechou o olho aqui, você abre do lado de lá. E é assim. A morte ela não vem com muito aviso, não, né? Então essa é a realidade que já toca Jesus e Maria fisicamente. Jesus ressuscitado, quando ele aparece, o que ele fala para Tomé? Vem aqui, coloca o teu dedo, né, no buraco aqui, ó, das minhas chagas. Coloca aqui o teu dedo no meu lado. Coloca a sua mão no meu lado. Para quê? Por que Jesus faz isso? Para que Tomé visse que era um corpo humano vivo. São Tomé, quando foram tirar São Tomé do túmulo para recolher os ossos, eles perceberam que estava só os ossos, mas o dedo indicador da mão direita de São Tomé estava inteiro, e está inteiro até hoje, né? O dedo de São Tomé está guardado em Roma, é o dedo que tocou nas feridas do ressuscitado. Esse dedo não se corrompeu. Eu tive a oportunidade de ver o dedo, né? Inclusive pelo tamanho do dedo de São Tomé, eu imagino que São Tomé, eu presumo que pelo menos uns 2 metros de altura ele devia ter, né? Que é um dedo grande assim, ele tá mão grande, né? E devia ser um trabalhador também bem braçal, que dá para ver que inclusive o dedo está bem machucado, de calo. Era uma pessoa que trabalhava em algo mais braçal mesmo, né? Está lá, o dedo de São Tomé, 2000 anos o dedo está lá, conservado como testemunho daquele que tocou o ressuscitado, né? Então essa sorte já toca Jesus e Maria. Jesus e Maria são um modelo da humanidade. O que já aconteceu com Jesus e Maria é o que vai acontecer com todo mundo, certo? E aí é nesse sentido que é aí que entra a importância das aparições marianas. Mas as aparições marianas, elas são necessárias para a nossa salvação? Não são. Não são. Tudo o que Deus tinha para nos dizer
já está dito aí na mão de vocês, na Sagrada Escritura. E tudo que Deus tinha para revelar, Deus já revelou até a morte do último apóstolo. Quem foi o último apóstolo a morrer? São João Evangelista, que morreu com 105 anos de idade. Foi o único apóstolo de Jesus que não morreu martirizado, assassinado brutalmente. É o único. São João morreu de velho. Os outros todos foram martirizados, né? São Simão foi esfolado vivo. São Bartolomeu teve toda a pele arrancada, foi amarrado num pau até morrer sangrando. Santo André foi destroncado e crucificado num X. São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. São Paulo foi decapitado, né? Cada um dos apóstolos, um teve uma morte pior que a outra. Mas João foi o único que morreu de velho. Enquanto João viveu, Deus ainda falava com a humanidade. Quando Deus para de falar com a humanidade? Quando João termina de escrever o seu último livro, o Apocalipse. São João, quando ele termina o Apocalipse, pouco tempo depois ele morre. São João foi a última testemunha, o último apóstolo, que era testemunha direta do ressuscitado. O último apóstolo. Quando João morreu, eu não sei se tinha outras pessoas que seguiram Jesus que estavam vivas, mas apóstolo, o último é João. Então, quando João morre, a revelação pública de Deus acabou. Tudo que Deus precisava dizer estava onde? Na tradição da igreja, que é o ensino dos apóstolos, o magistério, que é o ensino dos papas, e depois na Sagrada Escritura. A Bíblia veio depois, antes veio a tradição. O primeiro livro da Bíblia só foi escrito quase 40 anos depois da ressurreição de Jesus. Então, antes da Bíblia, vem a tradição. Essa é a grande diferença entre nós católicos e o protestante. O protestante acha que a Bíblia faz a igreja. Nós católicos não. Para nós, é a igreja que faz a Bíblia. Por quê? É o testemunho daqueles que creem que foi colocado no papel. Então, antes do papel, veio o testemunho. Eu vi o ressuscitado. Eu falei com o ressuscitado. Então, mais vale o testemunho do que a letra. Então, antes vem o testemunho, depois vem a letra, certo? Então, tudo que Deus tinha para nos revelar, já foi revelado? Foi revelado. Nós precisamos acreditar nas aparições, nas revelações privadas? Não. A Igreja Católica nunca obrigou os fiéis católicos a acreditarem como sendo verdade em qualquer aparição, em qualquer manifestação. A única coisa que a igreja faz mesmo é estudar essas aparições e analisar se estas aparições possuem sinais de sobrenaturalidade. Olha que interessante. Você nunca vai achar um documento da igreja dizendo: nós atestamos que Nossa Senhora apareceu mesmo. Não existe isso. O que os papas dizem? Olha, depois de analisar todos os testemunhos e os frutos, nós constatamos que há sinais de sobrenaturalidade e que os fiéis podem crer no conteúdo dessa aparição ou dessa revelação. É isso que a igreja faz. Quais são os critérios da igreja para definir se uma aparição é verdadeira ou falsa? Primeiro critério: se a aparição está de acordo com a tradição da Igreja Católica. Você tem que pegar toda a tradição, os escritos dos santos, dos autores lá dos primeiros séculos do cristianismo. A aparição concorda com tudo isso? Então, é um indício de que ela pode ser verdadeira. Segundo indício: a aparição concorda com tudo que está na Sagrada Escritura? Ela concorda. Então, é um segundo indício. Terceiro indício: a aparição, ela concorda com aquilo que o magistério da igreja, ou seja, com aquilo que os papas definiram como verdade de fé. Aqui é preciso a gente fazer uma distinção aqui, ó. O papa, enquanto pessoa, ele pode dar opiniões erradas, equivocadas, ele pode pecar, ele pode cometer erros. Agora, quando o papa, usando do carisma da infalibilidade papal, o que é isso? Quando o papa é investido do seu poder,
pede a Deus a graça de definir um problema teológico. O que é um problema teológico? Quando surge uma grande dúvida na igreja e o Papa precisa dar uma resposta. Se ele reza e invoca o carisma da infalibilidade papal, nós católicos acreditamos firmemente que o Papa não pode errar quando ele fala em matéria de fé e de moral. Fé e moral. E no resto, o Papa erra, ele pode errar. O Papa pode abrir a janela do quarto dele e falar, vai chover hoje, é certeza. Aí não chove, vai falar lá, o Papa não é infalível. Ele não é infalível em matéria de fé e de moral. Em outras coisas ele pode errar. Ele pode errar falando de política, ele pode errar falando até de religião. Mas quando que o Papa não falha? Quando ele tem o desejo e a necessidade de definir no que os católicos devem crer de maneira clara. E aí é interessante que na história da igreja, até papas ruins, quando eles definiam alguma coisa em termos de fé e de moral, eles não erravam. Por exemplo, quando descobriram a América, aí eu vou chegar em Guadalupe, os espanhóis ficaram na dúvida. Eles viram aqueles índios praticamente sem roupa, correndo numa velocidade imensa. Tinha uns que subiam em coqueiros com uma velocidade, uma agilidade que parecia um bicho. Aí os espanhóis, eles nunca tinham visto aquilo. Imagina vocês, né? Às vezes a gente julga lá os portugueses, os espanhóis, mas vamos nos colocar no lugar deles. Você está vendo costumes e pessoas e povos que você nunca viu. E aí surge a dúvida, será que essas pessoas são realmente humanas? Ou será que eles são um ponto intermediário? Eles estão no meio do caminho entre o animal e a pessoa. Porque os espanhóis pensavam assim, se for gente, ele tem alma. Se tem alma, ele tem imagem e semelhança de Deus, então eu não posso fazer o mal para ele. Mas se ele não tem alma, eu posso escravizar. Por que muitos espanhóis, então, achavam até muito interessante a ideia de pensar no índio sem alma? Porque aí eu faço com ele o que eu quiser, é como se fosse um bicho. Então eu exploro, eu faço o que eu quiser. E aí a dúvida foi parar na mesa de quem? Do Papa. E quem era o Papa na época? Alexandre VI, um dos piores papas da história da Igreja Católica. Um dos piores papas. Só que o Alexandre VI, ele se viu diante de um problema moral. Olha que interessante como que Deus cuida da igreja. Do ponto de vista pessoal, a vida do Alexandre VI era cheia de pecados. Ele era papa e tinha 3 filhos. Ele era papa e comprou a eleição dele. Tinha um cardeal na eleição que estava indeciso, que era o cardeal de Siena, que era muito gordo, era um homem obeso, imenso. Ele chegou lá no ouvidinho do cardeal de Siena, durante o conclave, e falou para ele, se o senhor votar em mim, eu dou para o senhor o seu peso em ouro. Pô, aí vale a pena, né? Se fosse eu, não valia muito. Mas sendo um sujeito obeso, né? Aí compensa. Aí o cardeal de Siena falou, então tá bom, fechou. Na hora da votação, voto em você. Fez a votação, ele ganhou, foi eleito papa. Ele praticamente comprou o cargo. Aí tem muita gente que fala, mas essa eleição não é válida. É válida. Porque às vezes Deus permite o mal na igreja para provar que a igreja é dele. Porque não existe na história da humanidade nenhuma instituição tão mal governada por gente tão pecadora como a Igreja Católica que tenha se mantido em pé. Pega uma empresa com gente corrupta. Quanto tempo dura a empresa? Às vezes não dura 1 ano. A igreja tem 2000 anos. Com tanto de gente ruim, contando a gente, que nós também não somos flor que se cheira, né? Então, contando tanto de gente ruim que a igreja teve e tem, e a igreja está em pé, é uma instituição divina. Só Deus mesmo, né? E Deus permitiu que a igreja tivesse como Papa Alexandre VI, que era um homem corrupto, um homem que gostava do dinheiro. Pra vocês terem uma ideia, ele quase não rezava a missa. Ele era o Papa, ele ficava sentado dentro da igreja, ele mandava os cardeais rezarem missa, e ele assistia a missa.
porque ele sabia que ele era muito pecador e que ele era indigno de subir ao altar. Então ele assistia à missa de outros. Esse era o Papa na época do descobrimento da América. E aí os reis católicos mandaram a pergunta para o Papa: Santo Padre, os índios, eles têm alma ou não têm alma? O que os reis da Espanha fizeram? Levaram alguns índios para o Papa conhecer. Trouxeram daqui da América, levaram lá para o Papa ver, né? Vários índios. O Alexandre VI, assim que ele bateu o olho, ele falou assim: gente do céu, mas onde vocês estão com a cabeça? Isso é pergunta que se faça? É lógico que eles são filhos de Deus, e é lógico que eles têm alma. Não tem duas pernas, dois braços, dois olhos, é igualzinho vocês. O que fez vocês imaginarem que eles não têm alma? É lógico que tem. E aí o Papa vai escrever uma carta chamada intercoetera, que se escreve. É uma bula papal definindo que o índio não só tem alma, como tem a imagem e semelhança com Deus e merece o batismo. Um dos papas mais corruptos da igreja foi quem defendeu os índios e proibiu a escravização dos índios. Um papa mau realizando um ato bom. Como que isso é possível? É o Espírito Santo, que garante a infalibilidade da igreja. O Espírito Santo governa a igreja, o Espírito Santo garante isso. Então, e aí já falando da América, eu dei esse exemplo para a gente entender como Deus age através da igreja. Então, quais são os critérios para definir então uma aparição verdadeira? Concordância com a tradição, concordância com a Escritura, concordância com o magistério da igreja. E depois, outros dois itens que a igreja estabelece para analisar a veracidade de uma aparição: a conversão de vida do vidente. Se um sujeito viu Nossa Senhora mesmo, ele não pode continuar vivendo do mesmo jeito que ele vivia antes. Não pode. É impossível. Então, é o que a igreja coloca como critério. O sujeito diz que viu Nossa Senhora, mas aí o sujeito vira a cabeça, passa a viver mal. Isso não é possível. Quem viu mesmo vai ter uma transformação profunda da própria vida. Outra coisa, quem viu Nossa Senhora, quem viu Jesus, quem teve uma experiência mística, estas pessoas não querem aparecer, elas querem se esconder, é o contrário. Por quê? Porque uma aparição, às vezes a gente que não vê nada, né? A gente só vê os problemas nossos do dia a dia, né? Então nós não vemos às vezes onde Deus está, onde Nossa Senhora está, a gente só vê aquilo que é mais direto, mais material mesmo, né? Às vezes a gente fica pensando: ai, se eu visse Nossa Senhora, ai, se eu visse Jesus, né? Esses tempos atrás eu fui dar palestra para uma comunidade de freiras, de clausura, umas santinhas, 30 freiras, 34 freiras, a vida delas é trabalhar e rezar, né? Você entra ali, você até percebe, o ambiente é outro, né? O ambiente é outro. E aí eu fui lá palestrar para as freiras, aí depois eu abri para perguntas, aí uma delas me falou, não é pergunta não, eu só queria compartilhar aqui um compromisso que eu fiz com Jesus. Eu falei: olha, né? Coisa linda, né? Religiosa. Aí o que essa freira me disse? Ela falou: foi assim, no dia que eu fiz os meus votos, eu falei para Jesus: Jesus, vamos combinar o negócio. Eu estou vindo aqui, eu vou rezar para caramba, vou fazer penitência, eu vou viver longe do mundo, mas eu faço tudo isso tranquilamente, sem reclamar. Mas a única coisa que eu vou exigir como sua esposa: não inventa de aparecer para mim. Eu não quero ver nada nessa vida. Não quero ver o Senhor, não quero ver Nossa Senhora, não quero ver santo, não quero ver anjo. Eu não quero ver nada nessa vida. Aí eu fiquei até... Falei: nossa, irmã, né? Mas e se Deus quer dar? Ela falou: não, já falei que eu não quero. Falei: não, mas às vezes Deus quer, né, usar da Senhora. Ela falou: não, mas eu já disse que eu não quero. Ela falou: e sabe por que eu não quero? Porque quem vê o lado bom também vê o lado ruim. Isso é verdade. Todo vidente é altamente tentado pelo demônio. Então isso é verdade. Quem vê um lado vê o outro.
Então ela falou, então eu não quero nada nesse mundo. Eu fico feliz se eu puder ver no outro, mas nesse aqui eu não quero nada. E esse é um sinal que a igreja usa para analisar se uma aparição é verdadeira. Um vidente, geralmente, a aparição para o vidente, ela vira um tormento. Ela vira um problema para o vidente. Então, em geral, a pessoa, se ela pudesse escolher, ela quereria não ter visto nada, né? Não ter visto nada, porque a pessoa vai perder a paz. E a pessoa vai ser alvo da curiosidade das outras pessoas, né? Santa Bernadette, que viu Nossa Senhora em Lourdes, ela mesma dizia que ela se sentia um bicho de circo, porque onde ela ia, as pessoas se aglomeravam para vê-la, como se fosse um bicho, né? Quase aquela coisa, né? Não alimente o vidente, né? É como se fosse uma coisa assim extraordinária, né? Santa Bernadette, ela dizia isso, ela falava, isso é horrível, porque as pessoas olham para a gente imaginando que a gente é santo, que a gente não tem pecado, que a gente não tem dificuldade, né? E é uma cruz, é um fardo para a pessoa que vê. Então, geralmente, um verdadeiro vidente, ele não quer holofote sobre ele. Santa Catarina Labouré, ela viu Nossa Senhora em Paris, e nunca na vida dela, ninguém, além do confessor dela, o superior geral da congregação dela e a superiora dela, eram as únicas 3 pessoas que sabiam que era ela que viu Nossa Senhora. Ninguém mais sabia. A Catarina Labouré, ela viveu a vida inteira dela sem que ninguém soubesse que era ela que viu Nossa Senhora. Foi o superior que veio e contou para as irmãs, olha, uma irmã nossa teve essa experiência, a mensagem foi essa. Tanto é que quando mandaram cunhar a medalha milagrosa, o superior chegou com um saco com as medalhas, falou, a medalha ficou pronta, eu vou distribuir para vocês. Ele distribuiu para todas, inclusive para Catarina Labouré. Não teve diferença nenhuma para ela. Quando a Catarina Labouré morreu, aí que os superiores disseram, ela foi a confidente de Nossa Senhora. As irmãs não conseguiam acreditar, falaram, não é possível. Porque a Catarina Labouré não era a mais inteligente, não era a que sabia falar melhor. A Catarina Labouré era, como a gente diz aqui, aquela mulher que é pé de boi, que trabalha mais do que tudo. Ela era daquelas freiras que gostavam de trabalhar. Se fosse para limpar o chão, fazer uma comida, cuidar de criança, era onde ela estava. E ela mesma dizia, eu sou uma ignorante, eu não sei fazer mais nada. Ela fazia os trabalhos mais simples. Quando ela morreu, as irmãs não acreditavam, mas ela viu Nossa Senhora? Sim, ela que viu Nossa Senhora. E ela passou a vida inteira em silêncio, e ela mesma nunca falou que ela tinha visto Nossa Senhora. E quando as irmãs, e era engraçado que as irmãs às vezes vinham falar para ela, né? Nossa, eu fico pensando na irmã que teve esse privilégio, a Catarina Labouré, eu ouvia, falando, né? Ela não podia falar, que era ela mesma. Ela mesma tinha tido essa graça, né? Então o vidente, ele não quer atenção sobre ele. E um outro sinal são as graças alcançadas a partir da invocação do título daquela aparição. Então, se no local da aparição as pessoas começam a rezar o rosário, a se confessar, a mudar de vida, começam a buscar meios para a própria salvação, este é um sinal de veracidade da aparição. Por quê? Porque o diabo, ele não trabalha contra ele, o diabo só trabalha a favor dele. As aparições falsas, elas não nos mandam obedecer à igreja, elas não nos mandam converter-se, mudar de vida, elas não nos mandam confessar-se. Essas aparições são falsas. Aqui no Brasil mesmo, teve uma aparição, aí dessas muitas que tem por aí, que uma vez uma pessoa veio com muito boa vontade e falou para mim, Rafael, lê aqui, se aqui são revelações de uma pessoa que ela recebe, ela conversa, né, com Nossa Senhora, já falou com outros santos, fala com os anjos. Falei, tá bom, né? Eu não conheci e peguei o livro para ler. Eu nem terminei o livro. Na hora que eu cheguei no meio do livro,
numa das supostas aparições, o anjo da guarda do sujeito disse o nome para ele. Isso é contra as Sagradas Escrituras, a aparição é falsa. Nas Sagradas Escrituras só aparecem os nomes de 4 anjos: Lúcifer, o diabo, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, só. E a Sagrada Escritura diz que não é dado aos homens saber o nome dos anjos, só Deus o sabe. Nós temos anjo da guarda, mas não nos cabe saber o nome. É por isso que eu fiquei louco da vida, né? Uma vez numa paróquia onde eu fui, o pessoal fez uma dinâmica, eu ia pregar, aí antes da minha pregação eu vi o pessoal fazendo uma dinâmica, aí eu falei, ixi, eu vou ter que corrigir o pessoal aí, o pessoal não gostou, não me chamaram nunca mais, mas tá bom, né? Não precisa chamar de novo não, pelo menos foram informados de que estavam errados, né? Fizeram uma dinâmica para a criançada fazer uma experiência de oração com o anjo da guarda, e depois cada um dar um nome ao seu anjinho. Falei, meu Deus do céu, não tem cabimento, é absurdo isso, não se dá nome ao anjo porque ele já tem nome, e quem dá nome ao anjo é Deus. Não se deve fazer isso, ensinar a criança a botar nome, é um absurdo, doutrinário, é heresia. E esse pretenso vidente diz que ele sabia o nome do anjo dele, e ele sabia o nome dos anjos de várias pessoas por quem ele rezava. Então, das duas, uma: ou esse sujeito, ele é um charlatão e está mentindo, e as pessoas estão vindo atrás dele, e às vezes está tendo algum lucro financeiro, alguma coisa, ou é uma pessoa honesta, mas que está sendo enganada pelo diabo, porque o diabo também pode aparecer. Então, nas aparições, podem ocorrer aparições falsas. O diabo pode se vestir como anjo de luz. A gente não pode esquecer que o diabo é anjo. E os anjos têm um conhecimento profundo, inclusive dos elementos químicos e físicos que existem no mundo. Um demônio, ele é capaz de materializar uma pessoa. Ele é capaz de materializar objetos. Um demônio pode manipular as forças da natureza para impressionar. E como que você distingue se é verdade ou não? Fidelidade à doutrina da igreja, ao magistério e à tradição. É assim. Como que você expulsa qualquer demônio? Com a doutrina. Santa Faustina, eu vim falar de Nossa Senhora de Guadalupe, eu já vou chegar. Já vou acabar também. Né? Mas eu estou fazendo essa introdução porque é importante a gente ter essa visão sobre as aparições. Santa Faustina, um belo dia, ela se sentou no banco, ela sentava bem no cantinho da capela. Antes da missa, Jesus veio e apareceu na frente dela, ficou em pé, estava tapando o altar. O que Santa Faustina fez? Ela levantou, mudou de lugar, sentou do outro lado. Jesus ficou lá, do lado de lá. E ela assistiu à missa tranquilamente. Quando chegou a noite, Jesus apareceu para ela no quarto. Falou para ela, Faustina, por que você fez isso hoje? Eu apareci na sua frente, por que você fez isso? Ela disse assim, porque era a hora da missa. E uma aparição, eu não tenho como ter certeza se é o Senhor mesmo ou se é o diabo. Mas na Eucaristia, eu tenho certeza que o Senhor está lá, porque a igreja me diz. E aí Jesus elogiou ela, falou, é isso mesmo, só apareci para ver mesmo, né? Estava tudo por dentro, né? Foi um teste, né? Então Jesus de fato ele fez isso para testar mesmo, para ver a fé dela, né? Ela poderia ter se deslumbrado com a aparição. O que ela fez? Ela levantou e mudou de lugar. Na Eucaristia eu tenho certeza que o Senhor está lá, mas na aparição eu não tenho certeza. Então esse é também um critério de veracidade das aparições. Os videntes, eles são sempre muito desconfiados. E onde que o vidente vai buscar resposta se aquilo que ele vê é verdade ou não? Na igreja. Na igreja. Vocês já ouviram milhões de vezes a história de Lourdes, mas eu vou usar mais esse exemplo aqui. Nossa Senhora, quando apareceu para Santa Bernadette, ela foi catolicíssima desde o início. Ela viu uma mulher na gruta, ao longe. Qual que é a primeira coisa como católica que Santa Bernadette pensou em fazer? Ela enfiou a mão no bolso do avental, pegou o rosário com a cruz e fez o sinal da cruz. Ela falou, se não for de Deus, que saia daqui, né? Nada mais católico do que isso.
ela fez o sinal da cruz. O que Nossa Senhora fez do lado de lá na gruta? Nossa Senhora tinha um terço pendurado no braço. Nossa Senhora pegou o terço dela e fez também. Aí a Bernadette ficou em dúvida, né? Ela falou, ué, né? Se for algo ruim, não deve ser, né? Porque senão não estaria fazendo o sinal da cruz. Eu fiz, ela fez também, então deve ser de Deus. Nas próximas visões, Bernadette viu Nossa Senhora 18 vezes. E numa dessas aparições, depois que os padres já estavam sabendo, os padres disseram para Bernadette, você tem que perguntar quem é. E aí ela pergunta para Nossa Senhora, a senhora pode me dizer quem a senhora é? E Nossa Senhora diz para ela, eu vou dizer, mas não agora. Aí ela volta e diz para o padre, ela falou que vai dizer, mas não agora. E aí o padre insistiu, não, mas nós temos que saber quem é. Aí a Bernadette, na aparição seguinte, Bernadette era muito simples, sem instrução. O que ela fez? A gruta não é muito alta, né, a cavidade onde Nossa Senhora aparecia. O que a Bernadette fez? Pegou uma folha de papel, um tinteiro, uma pena, e falou para Nossa Senhora, a senhora pode dizer quem a senhora é? Nossa Senhora riu, mas não respondeu. Aí a Bernadette levantou o papel e o tinteiro. Se a senhora não pode dizer, a senhora pode escrever? Então, aí Nossa Senhora riu de novo, achou graça, né, na simplicidade ali da Bernadette, e ela falou assim, eu vou dizer, mas eu quero que você volte aqui mais outra vez, e aí eu vou dizer. E aí ela falou para Bernadette, eu sou a Imaculada Conceição. Resolveu alguma coisa? Não, Bernadette não entendeu quem era. E a Bernadette foi pelo caminho. Ela falou, bom, agora que ela disse o nome, eu vou dizer ao padre. E ela foi no caminho, repetindo, eu sou a Imaculada Conceição, eu sou a Imaculada Conceição. Chegando na porta da casa paroquial, ela bateu, o padre abriu, ela falou, eu sou a Imaculada Conceição. O padre arregalou o olho desse tamanho. Ele falou assim, da onde você tirou isso aí? Falou, foi o nome da moça que eu estou vendo na gruta, ela falou isso. O padre até sentou, ele até riu ali na hora que ele escutou isso, falou, ela te respondeu isso? Falou, respondeu, ele falou, você entendeu quem que você está vendo, com quem que você está falando? Ela falou, não. Ele falou, então vou te explicar o que é a Imaculada Conceição. E aí o padre foi explicar para ela o que era o mistério da Imaculada Conceição, e quem é que informou para Bernadette que ela estava vendo Nossa Senhora? A igreja. Ela viu Nossa Senhora, mas Nossa Senhora poderia ter dito, eu sou a mãe de Jesus. Pronto, matou a pau. Mas Nossa Senhora falou, eu sou a Imaculada Conceição. E quem é que disse para Bernadette, que confirmou a igreja? Foi pela boca do padre, foi pela boca do sacerdote. Essa é a lógica de Deus. E assim vai acontecer com Nossa Senhora de Guadalupe. Quando a América foi descoberta, os espanhóis chegaram aqui e começaram a evangelização da América. Quando chegaram no México, eles chegaram em 1519, né? Foi um sujeito chamado Hernán Cortés. Ele foi o primeiro a entrar na capital do Império Azteca, no México, e a falar com um imperador, que era um Montezuma II. Era um pagão que vivia ali. E o Hernán Cortés, ele chegou educadamente. A gente pensa que os espanhóis já chegaram matando, tocando terror, não foi assim. Depois eles fizeram isso, mas num primeiro momento não. Eles chegaram amistosamente. E o Montezuma foi levar o Cortés para conhecer a cidade, a capital, Tenochtitlán. E o Cortés ficou impressionado de ver pirâmides de pedra, construções, palácios, coisas assim que só se via na Europa, e de repente aqueles indígenas do México tinham tudo aquilo. Para os espanhóis era um mundo desconhecido, era uma coisa absurda. E num dado momento eles estavam andando pela cidade de Tenochtitlán, que hoje em dia é a cidade do México, e de repente os espanhóis se deparam com vários astecas prostrados diante de um paredão em adoração. Quando eles olham para o paredão, o que tinha no paredão? Uma grande cruz na parede de pedra. E aí o Cortés, ele pensou, ele falou, não, mas a cruz é nosso símbolo. Ele falou assim, mas por que vocês ficam se prostrando diante disso?
Ah, porque há muitos anos atrás, passou por aqui um sujeito que nos falou desse Deus aí de vocês. Esse sujeito se chamava Sumé, ou Zumé. Eles não conseguiam pronunciar o nome. E aí quando os espanhóis foram falando dos apóstolos e falaram de Tomé, o que o pessoal lá da América Central disse? Ah, é ele mesmo. É ele que esteve aqui. E ele nos ensinou que este sinal é o sinal da salvação. Por isso a gente fez esse sinal num paredão. No meio dos pagãos já se adorava a Santa Cruz. Do mesmo jeito os jesuítas aqui no Brasil, o Padre Manuel da Nóbrega, andando pelo litoral aqui do Brasil, os índios diziam: ah, o pai Zumé, ou o pai Sumé, passou por aqui. E disse para a gente que não podia ter um monte de mulher, que era para casar com uma só. Isso é interessante, os índios brasileiros, da América toda, são os únicos índios que em sua maioria praticavam monogamia, casavam com uma mulher só. E os índios diziam que era esse Sumé que tinha ensinado para eles que não podia casar com mais de uma mulher. E aí os jesuítas ficaram intrigados com isso, falaram: mas como assim? Será que São Tomé se bilocou? Será que São Tomé apareceu aqui? Não sabemos, é um mistério. Mas os índios conheciam o sinal da cruz. E aí os espanhóis foram falando do Evangelho. Muito bem. De 1519 a 1531, quantos astecas se converteram, se batizaram? Mais ou menos 5.000. Não é nada. 5.000 pessoas em anos e anos de evangelização era um fracasso. Os franciscanos faziam um trabalho de tentar falar de Deus, de pregar, de anunciar, e nada. Toda a tentativa de evangelização dos astecas falhava. Eram poucas conversões. Muitos se convertiam, se batizavam e depois voltavam à religião pagã de novo. O paganismo era mais forte neles. E a igreja começou a pensar: será que a gente vai conseguir evangelizar esse povo? Parece que não. E os padres rezavam e faziam penitências e pediam, nada. Nisso, no dia 12 de dezembro de 1531, um índio católico, que tinha sido batizado, mas que ainda fazia catequese, para aprender sobre doutrina católica. Esse índio já era mais velho, chamado Juan Diego. Este índio, que ia para aprender doutrina católica, ele ia todo domingo, e ele dizia que a cabeça dele, como ele era velho, e ele foi batizado velho, na cabeça dele as verdades da fé católica não entravam direito. O que ele fazia todo domingo? Ele ia mais cedo, antes do horário da missa, para assistir o catecismo das crianças, os padres dando catequese para os índiozinhos. E o Juan Diego ia lá para aprender de novo, para guardar a doutrina na cabeça. E ele aproveitava também para se confessar e depois assistir à missa. E nesse domingo, ele vai, 12 de dezembro de 1531. E ao cruzar uma montanha, que era a antiga montanha sagrada dos astecas, onde era adorada uma deusa, a deusa mãe, Tonantzin, que era uma deusa pagã. Ela era adorada em cima daquele monte. Olha como que Deus faz as coisas. Lembra do que eu falei lá de Santo Irineu? Deus vence sempre. Onde o pecado entra, o pecado sai. No alto daquele monte, a Sagrada Escritura nos diz que os deuses dos pagãos são demônios. Os deuses dos pagãos são demônios. Então, um demônio era adorado no alto daquele monte chamado Tepeyac. E aí o Juan Diego vai passando por aquele monte para ir à missa. No alto daquele monte, ele vê uma jovem que lhe aparece.
E o mais interessante, isso é bem inédito nas aparições, né? Nós católicos, latinos sobretudo, a gente é treinado para ser desconfiado, né? Para desconfiar de que qualquer manifestação mística é mentira. Então, a gente é vacinado com isso. Ah, estão vendo Nossa Senhora? Ah, será mesmo? Não, vamos esperar. O que a igreja fala? A gente é assim. Só que Nossa Senhora escolheu aparecer para um índio. E o Juan Diego não teve dúvida em momento algum. Ele viu e ele se ajoelha. E ele começa um diálogo. E os índios, quando eles gostam muito de alguém, os astecas, como que eles chamam qualquer mulher que eles gostem muito? Geralmente as filhas, a própria esposa, qualquer pessoa que eles estimem muito, eles chamam de criança, menina ou minha filha. E o que o Juan Diego vai dizer para Nossa Senhora? Minha filha. Olha que coisa, ele que é filho, mas ele chama de minha filha. Como índio, os índios, quando eles amam muito alguém, eles diziam, minha filha. Ele vai dizer isso para Nossa Senhora, minha filha, e depois ele chama minha menina. E ele vai conversar com ela, e Nossa Senhora disse o que para ele? Eu quero que você vá até os padres e diga para eles que eu quero que seja construída uma igreja aqui em cima, o local onde era adorada a deusa pagã. Ela disse, eu quero uma igreja aqui, e daqui eu vou distribuir muitas graças. E aí ele fica todo confuso, e ele diz assim, minha menina, você pode pedir para outras pessoas melhores do que eu. E aí ele vai dizer, existem os senhores padres na vila, como se Nossa Senhora não soubesse, né? Ele fala, tem os senhores padres, se a senhora pedir a qualquer um deles, eles vão fazer a igreja para a senhora. E aí Nossa Senhora diz que não. Ela fala, não, mas eu quero que você diga. E ele disse, não, talvez se fosse uma pessoa que soubesse ler, que soubesse escrever, uma pessoa mais instruída, todo mundo vai acreditar, mas eu que sou um índio, ninguém vai acreditar. Então é melhor a senhora falar com outro. E ela disse, não, o escolhido é você. Muito bem, no domingo seguinte, o tio de Juan Diego fica doente. Ele tinha um tio que era católico, foi batizado, era índio também, chamado Juan Bernardino. O tio Bernardino estava doente, prostrado no chão, já começando a agonizar. E aí o Juan Diego, ele pensou, ela me apareceu antes de eu ir para a missa, só que eu preciso buscar, olha a fé do Juan Diego, ele sabia que Nossa Senhora ia estar esperando por ele. Ele disse, mas eu preciso conseguir os sacramentos para o meu tio. Se o meu tio não se confessar, se ele não receber unção, ele não entra no céu. Olha a fé dele, primeiro nos sacramentos, antes que nas aparições. E aí ele teve uma ideia, ele falou, eu vou cortar caminho, ao invés de eu passar por cima, eu encontro com Nossa Senhora, eu vou por baixo. E aí ele deu a volta, quando ele estava cruzando por baixo, ele topou com Nossa Senhora, e Nossa Senhora perguntou para ele, está fugindo de mim? E aí ele disse, não minha menina, é porque meu tio está doente. Aí ele explicou toda a história. Ela falou, mas parece que você está fugindo de mim, que você não está querendo dar o meu recado. Ele falou, não, que na verdade eu estou correndo por conta do meu tio, senão ele vai morrer. Ela falou, pode ficar tranquila, seu tio já está curado. Quando você voltar para casa, o seu tio vai estar em pé, ele já foi curado. E ela falou, mas eu preciso que você me escute. E aí ela dá a ele de novo as instruções, vá até o senhor bispo e diga a ele, olha que coisa, Nossa Senhora recorre à igreja. Ela não disse, constrói uma igreja aqui, não, vá até o bispo e peça a ele a permissão para fazer uma capela aqui. E aí muito bem, e aí o Juan Diego, não tendo como fugir de Nossa Senhora, ele vai até o bispo, que era um franciscano, né, o Frei Juan de Zumárraga. Quando ele chega para falar com o Frei Juan, o secretário do bispo viu que era um índio, vestido de maneira bem pobre, bem simples,
Falou, o que o senhor quer falar com o bispo? Ele falou, não, eu tenho um recado, mas tem que ser só com o bispo. E aí o secretário ficou tentando especular o Juan Diego, e o Juan Diego não falava, e aí quanto mais ele não falava, mais o secretário dava chá de cadeira nele. Ele ficou quase um dia todo esperando o bispo, e aí o secretário viu que ele estava perseverando mesmo, falou, não, eu vou falar para o bispo. E aí falou para o frei Juan de Zumárraga. Frei Juan recebeu, é um sinal, é para acabar já, eu já vou acabar, né? E aí o frei Juan, ele recebeu assim, muito de mau jeito, o Juan Diego, falou o que é, e aí o Juan Diego, com toda a simplicidade, ele falou assim, é que minha menina, a Senhora do Céu, a Mãe de Deus, ela me apareceu, e ela me disse que era para falar com o senhor, para pedir licença para construir uma capela, tal, ele explicou tudo. O bispo, com muito mau humor, disse assim, mas por que eu acreditaria em você? Eu não tenho razão nenhuma para acreditar que o que você está me falando é verdade. Então é o seguinte, você diga lá para sua menina, que se ela realmente quer a capela, e o Juan Diego, ele sabia que era Nossa Senhora, ele já dizia, minha menina, a mãe do Rei dos Céus, a mãe de Jesus. E aí o frei, né, que era o bispo, disse para ele, então você faça o seguinte, diga para ela que eu só vou acreditar que realmente ela está aparecendo e ela quer essa capela, se ela fizer florescer no alto do Tepeyac rosas espanholas. A rosa espanhola é um tipo de rosa, né, que é muito típica lá da Espanha, só que assim, mês de dezembro, esse tipo de rosa, ela é do frio, e mês de dezembro aqui na América é calor, né, então não tinha chance de ter essa rosa, de florescer essa rosa, e outra, era um tipo, uma espécie de rosa, que não tinha no México. Então o bispo pediu uma coisa muito impossível mesmo, ele falou, aí pronto, como ele não vai conseguir, aí ele vai esquecer essa coisa e vai ficar por isso. Muito bem. Semana seguinte, Juan Diego cruza com Nossa Senhora, indo para a missa. Veja bem que Nossa Senhora sempre fala com ele, antes dele ir à missa. Maria caminho, né, para Jesus. Olha que interessante, sempre antes de ir à missa. E aí, ele estava indo, cruza com Nossa Senhora de novo, e fala para Nossa Senhora, olha, o bispo disse que ele só vai acreditar se a senhora fizer florescer rosas espanholas aqui, as rosas de Castela, né, no alto do monte. Nossa Senhora riu para ele, não disse nem que sim, nem que não. Falou, então semana que vem, você volte aqui, pegue as rosas, ou seja, ela não disse sim, vai ter, não, não vai ter, ela simplesmente disse, você volta aqui, pega as rosas, ou seja, vai ter, pegue as rosas e leve até o bispo, como prova daquilo que eu falei. Muito bem, volta o Juan Diego, quando ele estava passando por lá, estavam lá as rosas, ele cortou as rosas, embrulhou as rosas na tilma, que é a capa que os índios usam. A capa que os índios usam parece um pano de chão, né? O pano, tipo de tecido, dá para você ver a trama de um lado para o outro, assim, de tão grosso que é o fio. Um pano daquele dura no máximo 5 anos, no máximo 5 anos, não dura mais que isso. Juan Diego estava com essa capa, pegou, embrulhou as rosas na capa e foi para o bispado. Chegou lá, tomou mais um chá de cadeira, e o secretário do bispo dizendo, o que você tem aí dentro? Ele falou, não, o que eu tenho aqui, Nossa Senhora mandou mostrar só para o bispo. Ele falou, não, mas eu sou secretário do bispo, deixa eu ver, só para adiantar o assunto. Ele falou, não, eu só posso mostrar na presença dele. E aí, o bispo manda o Juan Diego entrar na sala do trono do bispo, e aí, o Juan Diego, ele abre a tilma. E o que o relato da aparição diz? Que enquanto ele abria e as rosas caíam no chão, a imagem de Nossa Senhora
não estava gravada no pano. Ela foi aparecendo no pano na medida em que as rosas caíam no chão. Isso todo mundo que estava lá viu, inclusive o bispo. Então é um fenômeno muito mais extraordinário do que a gente pode imaginar. Apareceu na frente do bispo. E aí o Juan Diego vai dizer: do mesmo jeito que ela está aqui no pano, é como eu a vejo. Aí o bispo, muito esperto, falou para o Juan Diego: fica uns dias aqui em casa comigo, nós precisamos conversar. Não deixou ele embora. Falou: e o pano você passa aqui para mim que eu vou colocar na capela. Colocou no altar da capela do palácio a imagem de Nossa Senhora. E a imagem ficou ali por um bom tempo na capela do palácio do bispo. E o bispo acreditou, obviamente. E ele falou para o Juan Diego: agora a gente precisa do dinheiro para erguer a capela que Nossa Senhora quer. E o bispo falou: só que eu não posso ficar com essa imagem para mim, ela tem que ser mostrada para o povo. E o bispo anunciou que a imagem seria tirada do bispado e levada para a catedral da cidade do México. No dia em que a imagem foi retirada, os índios, os astecas, quando começaram a ver a imagem, só de ver a imagem, muitos astecas que eram pagãos pediram o batismo. Por quê? Porque Nossa Senhora de Guadalupe apareceu vestida como uma princesa asteca. Ela está com as vestes reais do povo asteca. É um vestido cor-de-rosa com um manto azul. O rosa e o azul, como Nossa Senhora do Rosário está aqui, para os astecas é a cor da roupa da filha do rei. Se ela aparece de rosa e azul, ela é a filha do rei e a mãe do rei. Tudo aquilo que os franciscanos tinham batido a cabeça para evangelizar os astecas e tinha dado errado, a partir do momento que a imagem foi mostrada aos índios, os índios pediam batismo sozinhos. Então Nossa Senhora foi a grande missionária do México. Ela sozinha fez aquilo que os padres não conseguiam fazer. Os índios vinham para vê-la, e no vestido de Nossa Senhora existiam flores, existe até hoje, são as flores que são o símbolo da realeza para os astecas. Ela é filha de rei e mãe de rei. Então os astecas viram isso. Outra coisa, o manto dela é cheio de estrelas. Ela se reveste com o próprio céu. Se alguém é revestido de estrelas, esta pessoa está no céu. E ela tinha a lua debaixo dos pés. Para os astecas, a lua só pode ser pisada pela maior das divindades. Mas se ela pisa a lua, e outro detalhe, ela está grávida. Como que os astecas sabiam que a imagem está grávida? Ela tem uma faixa, Nossa Senhora de Guadalupe tem uma faixa na boca do estômago. Olha que interessante, as mulheres judias amarravam uma faixa na boca do estômago, que era o sinal da maternidade. E as mulheres astecas também. Então os astecas sabiam, ela está grávida. Se ela está com as vestes reais, ela é a mãe do rei. Se ela pisa a lua, ela é maior do que a lua. E atrás da Virgem de Guadalupe tem uma porção de raios, porque ela cobre o sol. Ela brilha mais que o sol. Então os astecas falaram, esta mulher, ela é mais do que todos os nossos deuses. A lua está debaixo dos pés, ela se veste de sol, ela se veste como uma princesa asteca. Ela veio falar com o nosso povo. E um outro detalhe, Nossa Senhora aparece morena. O cabelinho de Nossa Senhora de Guadalupe, ele é repartido no meio, igualzinho as índias faziam. As índias penteavam o cabelo repartindo no meio. As índias astecas, já viram o cabelo de índio, lisinho, preto, preto, preto e lisinho. Nossa Senhora de Guadalupe, ela tem o cabelo bem preto e bem liso, repartido pelo meio. E dá para ver, pelo desenho, observando o manto, o cabelo dela está repuxado. Por que o cabelo está repuxado? As índias astecas faziam trança no cabelo. Se o cabelo dela está repuxado, significa o quê? O cabelo está trançado, como o cabelo das mulheres daquela terra.
As pessoas se identificaram na hora e pediram o batismo. Na história da igreja, tem um tipo de evento que só aconteceu 3 vezes na história da igreja, que foi de muita gente querer se batizar de uma vez só. A primeira vez foi quando Clovis, o rei bárbaro da França, quis se batizar. Quando Clovis se batizou, 15 mil soldados se batizaram no mesmo dia, 15 mil. Isso foi contabilizado. Depois, a segunda vez que isso aconteceu, foi quando Nossa Senhora apareceu em Guadalupe, né, na aparição de Guadalupe. Os astecas, ao verem Nossa Senhora, 15 mil astecas pediram batismo no mesmo dia. E depois esse evento se repetiu mais uma vez, quando o Padre Anchieta chegou em São Paulo e explicou para os índios o mistério da encarnação de Jesus. O cacique Tibiriçá pediu batismo e com ele 15 mil indígenas se batizaram. Na história da igreja, esse evento se repetiu 3 vezes, uma na França, uma no México e outra no Brasil, né? E Nossa Senhora, ela foi a grande missionária. E aí vários milagres se sucederam diante do pano, com a imagem de Nossa Senhora. Mas existem alguns milagres que Deus reservou para a nossa época. Por que para a nossa época? Porque a nossa época é a época mais descrente. Então algumas coisas Deus deixou para o nosso tempo. Deus não revelou antes. O primeiro milagre permanente na aparição de Guadalupe é o fato de um pano que dura 5 anos durar 500. Isso já é um milagre. Mas os outros milagres começaram a aparecer na década de 80. Em 1980, pesquisadores da NASA pediram ao Papa João Paulo II a permissão para analisar a tilma, o pano, onde estava a imagem de Guadalupe. E, incrivelmente, João Paulo II deixou tirar o pano da moldura e deixou estudar o pano. Primeiro grande fenômeno, eles fizeram um raio-x do pano. Ao fazer o raio-x, constataram a presença de um bebê no raio-x. Como que pode ter um bebê num desenho? Segundo milagre, os médicos colocaram um estetoscópio sobre o ventre de Maria no desenho de Guadalupe. E há até hoje, batidas de um coração de um bebê de alguns poucos meses de vida. Outro fenômeno que foi percebido: um cientista aumentou 1 milhão de vezes a pupila do olho de Nossa Senhora de Guadalupe e descobriu que dentro da pupila do olho da imagem está gravada a cena de Juan Diego estendendo o pano, e dá para ver como se fosse uma fotografia, o bispo com o olho arregalado, com a boca aberta, e várias pessoas, inclusive os padres, olhando um pano com o desenho e as rosas caídas no chão. Isso está dentro do olho da imagem. Na internet, aí, lição de casa, depois vocês procurem essa imagem. Dá para ver a imagem da cena. A cena ficou gravada dentro do olho de Nossa Senhora. E depois um outro detalhe miraculoso é que descobriram, rasparam o pano para tentar descobrir de que tinta a imagem foi feita. Primeira coisa que descobriram: a tinta utilizada não existe na face da terra. O pano está pintado, mas a tinta não existe no planeta Terra. Aí, outro detalhe mais impressionante: quando colocaram a imagem de lado, descobriram que a imagem não está colada no pano, ela flutua a alguns poucos milímetros do pano. A imagem está na frente do pano, mas não está grudada no pano. Se você sacode o pano, a imagem mexe conforme
o movimento do pano, mas a imagem não está fixa no pano. Um dos maiores estudiosos de Guadalupe viveu aqui em Campinas, foi o padre Haroldo Ram. O padre Haroldo participou de todos esses experimentos científicos, ele estava lá, o padre Haroldo, e o padre Haroldo escreveu um livro chamado Nossa Senhora de Guadalupe, a Rainha da América Latina. É um livro pelas edições Loyola, onde ele coloca todos os documentos comprovando isso aqui que eu falei aqui agora. Então, Guadalupe é um milagre permanente para o nosso tempo. Para que no nosso tempo, onde a gente não acredita em nada, para que a gente veja coisas inexplicáveis. É claro, os cientistas não dizem, né? Isso é um milagre. Eles dizem, a ciência, por enquanto, não consegue explicar. Não consegue, nem vai conseguir, né? É aquilo que o falecido Padre Quevedo dizia, né? Que Deus coloca a sua assinatura naquilo que Ele faz. E o que Deus faz é perfeito. Não tem rabicho, não tem erro. E também não tem como ser explicado, né? E o milagre é o quê? É a suspensão de uma lei da natureza. Isso é um milagre. É quando Deus suspende uma lei e intervém no tempo. Nossa Senhora de Guadalupe foi coroada como a padroeira da América Latina em 63. Então ela é a padroeira do continente inteiro, inclusive nossa. E não tem muita diferença, né? Porque a nossa padroeira aqui no Brasil é Nossa Senhora da Conceição Aparecida. A imagem de Guadalupe é uma imagem de Nossa Senhora da Conceição. É a mesma padroeira, né? É na América e no Brasil. É o mistério da Imaculada Conceição da Virgem Maria. Peçamos a Nossa Senhora de Guadalupe a sua intercessão sobre nós, sobre a nossa vida, né? E que a gente possa conhecer mais a igreja para amar mais, tá bom? Como a hora já vai avançada, eu vou convidá-lo só para levantar e a gente, se dirigindo aqui à imagem de Nossa Senhora, que possamos saudar Nossa Senhora rezando. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados, filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Venha, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volver, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Essa semana a gente deu a introdução de aparição, Guadalupe eu falei mais curtinho, semana que vem não tem introdução, a gente já entra no tema mais rápido, né? Não vou falar tanto assim, e aí a gente fala direto da devoção a Nossa Senhora das Lágrimas, como apareceu, quando apareceu e o que é o conteúdo da devoção, tá bom?